Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. O tema da semana é completos em Cristo. Né? Cristo significa Messias, ungido. Nós temos que entender que Deus criou o ser humano, como diz lá em Gênesis, né? Para ser imagem e semelhança dele. E nesse plano, Deus também criou a gente para não estar morto, nem estar envolvido com o pecado. Então, aqui diz, né, vamos ver aqui em Gênesis, Deus diz aqui: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus cria todas as coisas, né, ele separa um dia, aqui em Gênesis, né, ele separa o sétimo dia. E diz assim: assim, Gênesis 2, de 1 a 3, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Então Deus tinha criado tudo, não havia pecado. Havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Nós podemos perceber aqui que antes do pecado existiam coisas que Deus estabeleceu. Um deles é o sábado, é o sétimo dia. Outra é que Deus estabeleceu o trabalho, né? E diz aqui, né? Vamos ver aqui a passagem, né? Gênesis 2, né? 2, verso 15, diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavar e guardar. Então, outra coisa que Deus criou, né, estabeleceu antes do pecado, foi o trabalho. E outra coisa que nós podemos ver aqui, que Deus estabeleceu o casamento. E aqui diz, né, em Gênesis 2, né, tomou Deus, né, da costela que o Senhor Deus tomou, formou a mulher e trouxe Adão. E aqui Adão reconheceu, né? Essa é agora no 23, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher por quanto do homem foi tomada. E aqui está o casamento. Portanto, deixará o homem o pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, três coisas que nós podemos ver que existiu antes do pecado e que vão permanecer, né, também, mesmo depois do pecado. Então Deus estabelece o sábado, estabelece o casamento, estabelece o trabalho. Não existia aqui judeu, não existia israelita, não existia Abraão, não existia Jacó, não existia Noé, só existia Adão e Eva, e depois vieram os seus descendentes. Depois do pecado, o sábado continuou existindo. E aí a Bíblia diz, né, que lá em Gênesis, quando o povo de Israel é resgatado, Deus estabelece, né, de novo, né, o povo de Israel, né, que eles deviam, né, guardar o sábado. Então, esse sábado foi restaurado. E aí Deus coloca em Êxodo 20, verso 8, Deus diz: lembra-te, né? Êxodo 20, né, verso 8. Vou dizer aqui: lembra-te do dia do sábado para santificar. Por que tem que lembrar? Porque a humanidade foi esquecendo, né? E 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas no sétimo dia é o dia de sábado do Senhor teu Deus. Isso aqui não é só para Israel. Isso aqui foi estabelecido para Adão e Eva e todos os seus descendentes, que somos nós, todo ser humano na face da terra. Então nós temos que entender que alguns têm pego partes da Bíblia e, como essa passagem aqui, e têm usado, né, de forma, né, que não é o que a Bíblia ensina. Colossenses 2, 16, 17 diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Porém, o corpo é de Cristo. Mas que sábado é esse?
Será que Deus não está dizendo que nós devemos ser julgados por festa, lua nova, sábado? Esse sábado aqui é o sábado que Deus estabeleceu no Éden? O que significa essa palavra sábado? Nós vamos investigar mais sobre esse assunto. E eu espero que você explique para outros também essas verdades que a Bíblia revela. Nós não podemos pegar uma passagem da Bíblia e achar que aquilo é uma doutrina. Para você entender a doutrina sobre um determinado tema, você tem que pegar todas as passagens da Bíblia e estudá-las em conjunto para você compreender o que Deus está querendo falar. A Bíblia demorou, né, ou seja, os escritos, né, demoraram cerca de aproximadamente 1500, 1600 anos, explicando o mesmo tema, às vezes, por vários profetas ao longo do tempo. Então, se Deus, né, e se a Bíblia, Deus é a verdade, se a Bíblia é a verdade, ela tem que manter coerência. Deus não vai dizer uma coisa em um determinado momento e outra coisa em determinado momento, senão complica, né? Não será Deus. Aqui a Bíblia explica que existiam os rituais e cerimônias que ocorreram antes, né, que ocorreram lá no deserto, né, quando Deus estabeleceu o tabernáculo. E aqui explica em Hebreus 9, de 6 a 10, um pouco mais, né. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Então existia no templo o primeiro tabernáculo, né, que era o chamado lugar santo, e o segundo chamado lugar santíssimo. E esses sacerdotes entravam nesse primeiro tabernáculo, cumpria diariamente os serviços. Mas no segundo, ou seja, no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano somente, ele entrava, não sem sangue, tem que entrar com sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Então era o chamado dia da expiação. E aí diz o que, dando nisto a entender o Espírito Santo, então o Espírito Santo explica, que nós fomos estudar a Bíblia, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava de pé o primeiro tabernáculo. Então, que santuário é esse que Paulo está falando aqui? O santuário do céu. Esse santuário do céu só passa a ter validade quando Jesus morre, ressuscita e vai para o céu. E aí o que era terrestre perdeu a validade. É isso que está dizendo aqui. Então, esse terrestre era o quê? É uma alegoria para o tempo presente, que Paulo está falando. E no tempo presente agora, Jesus estaria onde? No céu, no verdadeiro tabernáculo. E aí você pode ler, né, mais detalhes no próprio Hebreus 9, Hebreus 8, né, explica isso. E aqui diz que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferece dons e sacrifícios, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, naquela época, antes de Jesus se tornar um sacerdote, o sacrifício que ocorria com sangue de bodes, animais, era só o quê? A Bíblia diz que é uma alegoria, porque de fato ela não tinha um efeito real. Era para ensinar o povo, ensinar a nós também o que estaria acontecendo hoje lá no céu com Jesus. Consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções, justificações da carne, impostas até o tempo da correção, até o tempo que Jesus, né, viesse, né, estabelecer o verdadeiro, né, estabeleceu o verdadeiro tabernáculo lá no céu. Mas aí a gente tem que pegar um detalhe aqui. A gente não pode dizer que essas comidas, essas bebidas, na época do povo de Israel, elas não tinham validade. Tinha, porque Deus estabeleceu elas. E elas vigoraram até o momento que Deus estabeleceu. Então, alguns dizem que por isso também esse sábado aqui que está em Colossenses é o sábado dos 10 mandamentos, é o sábado lá de Gênesis. Será? Então, a gente tem que investigar a fundo. Êxodo 34, 21, 22 diz assim, ó: 6 dias trabalharás, mas no sétimo dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também, ó, aqui falou sábado do sétimo dia, tem que descansar. Também guardará as festas das semanas. Ó, as festas que estão citadas lá em Colossenses. Festa da semana, festa das primícias, festa dos tabernáculos, festa das colheitas. Essas festas representavam, todas elas, tinha alguma coisa relacionada com o que Jesus ia fazer. Em Romanos 3, 31 diz aqui: visto que Deus é um só, nosso Deus é um só. Ele não, uma vez que ele estabelece uma coisa, ele diz que aquilo não muda, aquilo não muda. Que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a circuncisão. Então, Paulo está explicando aqui que Deus justifica nós, seres humanos, tanto aqueles que participaram da circuncisão, como os que não participaram da circuncisão. E aí podemos ver que quando Deus chamou Abraão, Abraão não tinha feito circuncisão ainda. Deus chamou Abraão foi o quê? Pela fé.
Depois Abraão fez a circuncisão. Então, essa circuncisão, a Bíblia diz que ela era uma cerimônia, não é um mandamento eterno, como a Bíblia diz. E aí Paulo diz: anulamos a lei, que lei é essa aqui que Paulo está falando? Essa lei dos sábados ali? É a lei da lua nova, a lei das festas, das comidas e bebidas? Não. Paulo está falando aqui da lei dos 10 mandamentos. Ele está dizendo que essa lei aqui é dos 10 mandamentos. Ela é anulada pela fé? Paulo mesmo explica: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, Paulo foi quem escreveu Romanos 3, 30, 31. O mesmo Paulo foi quem escreveu também Colossenses 2, 16, 17. Então, Paulo, se ele fala uma coisa em um determinado momento e depois fala outra coisa em outro momento, então complica. Se é o mesmo Paulo, e se ele falou é verdade, foi revelada por Deus, então a gente tem que investigar que sábados são aqueles. Porque Paulo está dizendo aqui que a lei não foi anulada pela fé, a lei dos 10 mandamentos. E o quarto mandamento, como nós vimos em Êxodo 28, é parte dos 10 mandamentos. Então não é o sábado que Paulo está falando ali, dos 10 mandamentos. Então que sábados são esses? Né? Que sábados são esses que está sendo falado ali? Que fazem parte das festas. Colossenses 2, de 2 a 4, diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Então, nós temos que ser cada dia mais fortalecidos no estudo da palavra de Deus. Não tenha medo de estudar a palavra de Deus e investigar a verdade, não. Porque o que importa é nós seguirmos a verdade, seja ela o que for. Então, que nós sejamos fortalecidos, estejamos unidos em amor e alcancem a toda a riqueza do pleno entendimento. Então, a gente tem que buscar cada vez mais pleno entendimento da palavra de Deus, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, o mistério de Deus é Jesus. Nele diz aqui, ó, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu sou, poderia dizer que eu sou um cientista, sou um pesquisador. Eu gosto da sabedoria, eu gosto do conhecimento. Mas desde que eu conheci a Deus, desde que eu conheci a Bíblia, eu fui entender que em Jesus é que estão os verdadeiros tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não que se impeça de eu continuar sendo um cientista, de eu continuar sendo um pesquisador. Mas agora, a verdade eu sei. Se houver contradição entre o que a Bíblia revela e o que a ciência, né, existe falsa ciência. E o que a ciência às vezes revela pode estar em conflito. E aí você tem certeza, o que Deus disse é a verdade. Essa é o verdadeiro sabedoria, o verdadeiro conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Então tem às vezes todos uns modelos, né, todo uma explicação, né, que podemos dizer que seja científica, né, que aparentemente convence. Mas tenha certeza que o que Deus fala é a verdade, não tenha dúvida. Se você tiver dúvida, permaneça com a Bíblia. Colossenses 2, de 8 a 10 diz assim, ó: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Então existe até hoje, naquela época já existia filosofias, né, seja teorias, modelos, especulações, né, interpretações, né, vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas. E hoje a gente pode ver no TikTok, aí no Instagram, no Facebook, em toda coisa das mídias sociais, a coisa está complicada. Muitas coisas baseadas em tradições, né, humanas. E nos princípios elementares do mundo, deste mundo, e não em Cristo. Então, nos princípios elementares, os governos, né, que estão por detrás, verdadeiramente por detrás, né, do governo da Terra. E nós sabemos que quem está governando a Terra, né, nesse momento ainda é Satanás e suas hostes. Diz aqui, porque nós temos que entender, ó, você também tem que entender, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa plenitude aqui é a palavra pleroma, ou seja, completo, cheio. Jesus, nele fisicamente estava a divindade. Oh, que glória! Por estarem nele, se nós permanecermos em Jesus, ele é o cabeça de todo o poder e autoridades nos céus, na terra, em todo lugar que você imaginar. Ele é o cabeça. Cabeça significa chefe, o que comanda, o que detém, né, o governo de todo o poder e autoridade. E vocês recebem, né, de Jesus a plenitude. Imagina. Deus seja louvado.
Hebreus 9, 11, 12 explica um pouco mais sobre a questão, né, dos do que ocorria no santuário. E nós temos que entender o santuário. Por isso que não adianta você ler o Novo Testamento sem entender o Velho. Porque o Velho é quem explica o Novo. O Novo está só tratando de coisas que foram detalhadas no Velho. Diz que quando Cristo veio como sumo sacerdote, não falei que Jesus tornou sumo sacerdote? Quando é que Jesus fez isso? Depois que Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, ele pede o governo da terra, aí lá em Mateus 28, ele fala: "Me dá todo o poder no céu e na terra", e agora vão ele já estava agindo como o quê? Como sumo sacerdote. E aí ele volta para o céu como sumo sacerdote, né. De quê? Dos benefícios agora presentes. Ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo. Qual é? Não feito pelo homem, e isto é, não pertencente a essa questão. Tem umas pessoas que dizem, né, que a igreja adventista é conhecida pela doutrina do sábado, sabe. Mas a doutrina da igreja adventista principal, o que diferencia nós de qualquer outra religião ou igreja, sabe o que é? É a doutrina do santuário. E a própria Bíblia explica aqui que existe um santuário no céu, que alguns acham que não existe esse santuário, mas a Bíblia está dizendo que existe, e que Jesus está nesse santuário. E todo Apocalipse, se você for estudar, fala a cena do santuário. Lá é visto o candelabro, foi aberto, né, e é vista a arca da aliança. Então, todo livro de Apocalipse está falando de Jesus no santuário, dentro do santuário. E diz aqui que Jesus entrou no santuário celestial não por meio de sangue de bode e novilho. Por isso que lá diz que eram figuras, eram alegorias, porque o sangue de bode e novilho não ia nos salvar ninguém. Jesus é que vinha salvar. Mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santo do santo, ó. Existe o santo do santo? Existe. Se existe o santo do santo, existe um santuário no céu. Uma vez por todas obteve redenção eterna. Eterna redenção para mim e para você. Amém? Então, se existe o santuário, então nós temos que estudar o Velho Testamento para ver, entender o que significa acontecer no santuário. E aí Jesus chega em Mateus 5, 17, 18, ainda vivo, né, antes de morrer, diz: "Não pensem que vim abolir a lei e os profetas". Alguns dizem que Jesus aboliu, né, que ele alguns vamos ver até uma passagem que diz que cravou na carne, né, a lei, né. Só que Jesus está dizendo que não. Jesus diz: "Não pense que vim abolir nem a lei, nem os profetas". Então, se você está lendo, interpretando dessa forma, você está interpretando errado. Porque o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador, disse que não veio abolir nem a lei, nem os profetas. Não vim abolir, ó. Abolir significa extinguir, apagar, encerrar. Mas vim cumprir. O que é cumprir? Venho manter, venho obedecer. Digo-lhes a verdade, ó. Jesus está falando a verdade. Enquanto existir o céu e terra, vai existir céu e terra quanto tempo? Por todo o tempo. Deus estabeleceu que vai existir por todo céu e terra pela eternidade. Então, isso aqui vai durar por todo o tempo. De forma alguma desaparecerá da lei, ó. Jesus está dizendo que vai existir céu e terra por quanto tempo? Vai existir eternamente. E ele está dizendo: a lei, de forma alguma, vai desaparecer da lei a menor letra ou menor traço, até que se cumpra. Olha que coisa. Interessante, né. Então a gente tem que juntar as passagens da Bíblia. Então Jesus disse que a lei e os profetas não veio para abolir leis e profetas. Então lei os profetas é o quê? Os profetas que existiam no passado eram os livros que iam de Gênesis até Malaquias. Não existiam esses outros livros que a gente chama Novo Testamento, que são chamados profetas. E que lei é essa que Jesus está falando? Os 10 mandamentos. Então, aqui em Lucas 8, de 11 a 15, diz o quê? Que nós temos que nos firmar na verdade. E nós temos que estudar a Bíblia com sinceridade, um desejo no coração de conhecer a verdade, porque tem muitas pessoas que podem estar sendo enganadas. Eu passei tempo sem saber a verdade. E não vou dizer que sei toda a verdade, porque a verdade é Jesus. Mas eu estou buscando cada vez mais. E a Bíblia nos mostra a verdade. Assim como para mim, mostra para você também. Este é o significado da parábola. Jesus falou que nós temos que aprender com essas parábolas que ele ensina. E diz que ele fala sobre a parábola da semente. Diz que a semente é a palavra de Deus. Então, aqui a palavra de Deus serve de semente para você. As que caíram à beira do caminho são os que os ouvem, são os que ouvem. Tem as sementes que caíram à beira de um caminho. E são os que ouvem e vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Então, ele ouve,
Satanás se aproveita de alguma estratégia e retira do coração dessas pessoas, para que não creiam e não sejam salvos. Então, às vezes, a gente está lendo a Bíblia aqui, nós estamos vendo a verdade, Deus está dizendo que é a verdade, e Satanás faz uma estratégia e você descarta a Bíblia. E tem outro grupo que é as que caíram sob as pedras, são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Então eles recebem com alegria, se satisfeitos, mas eles não passaram por nenhuma provação, passaram por nenhuma dificuldade. Diz: "Quando crê durante algum tempo, mas desiste na hora da aprovação". Vem a aprovação, vem a dificuldade e abandona a Deus, abandona Jesus, abandona. Tem outro grupo que caíram o quê? A semente que caiu entre espinhos. Eles ouvem, mas ao seguir o caminho, né, esses aí até começam a seguir o caminho, mas são sufocados. Satanás usa, né, as preocupações da vida, as dificuldades, né, as riquezas, os prazeres, né, e não consegue amadurecer. Eles ficam presos nas dificuldades, né, e coisas que acontecem na vida. O mundo passa a controlar essas pessoas. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra. Eu espero que nós façamos parte desse grupo, eu e você. E a retém e dão fruto com perseverança. Então, para dar fruto tem que ter o quê? Perseverança. Perseverança em quê? Nós vamos descobrir. Jesus explica em João 15, de 1 a 5, explica um pouco mais, novamente. Eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus agora está dizendo que ele é a videira, é a planta, a árvore. Meu pai é o agricultor. Que vai fazer o quê? Limpar, tratar, cuidar, para que dê fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem são os ramos somos nós. Alguns são enxertados, outros já nasceram. Mas se não der fruto, ele corta. E que fruto esse aí? É o fruto do Espírito Santo. Todo que dá fruto, ele poda. Então, mesmo a gente dando fruto, nós somos corrigidos. Podar é corrigido, limpado, né? Você faz a poda na planta, para a planta ir na direção correta, crescer da forma correta, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, ó. Jesus fala, como é que nós somos limpos? Pela palavra que eles têm. Então, o que que faz nós sermos limpados, transformados? A palavra de Deus. Isso que nós estamos lendo agora. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A escolha de permanecer cabe a mim e a você. Deus te dá a palavra, Deus revela as palavras, a verdade para mim e para você nas escrituras, mas nós temos que tomar a decisão de permanecer. Permanecer é obedecer. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como é que a gente permanece então? Pois sem mim nada nós podemos fazer. Aí Jesus fala, João 8,31 aqui, como é que permanece nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: vocês permanecerem firmes em quê? Na minha palavra. Ó, permaneceu em Jesus é permanecer o quê? Na palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos. Então, permanecer na palavra é obedecer à vontade de Deus, revelada onde? Nas Escrituras. Deus disse que qual é o dia que nós devemos guardar? É o sábado. Alguns dizem que é domingo, outros dizem que é quarto, outros dizem que é dia nenhum, que foi abolido. Não, a Bíblia não diz que foi abolido, em canto nenhum. Não, mas tem aquela passagem lá do sábado, lá está dizendo que Deus aboliu o sábado dos mandamentos. Não, ela não está falando isso. Várias passagens dizem que Deus não aboliu. Jesus chega e diz que não veio abolir. Agora, como você pega uma passagem que não está escrita explicitamente e você diz que agora foi abolido, o sábado dos 10 mandamentos. Qual o perigo, né? Colossenses 2, de 11 a 14, diz aqui, ó, a passagem que alguns usam, né? Cravado na cruz. Nele também vocês foram circuncidados. Então, a circuncisão hoje existe, existe. Só que não é da forma que existia no passado. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Mas a circuncisão existe, continua existindo. Qual é? A circuncisão feita por Jesus. Quando você batiza, aceita Jesus como Salvador, você é circuncidado. Que coisa interessante, né? Todo o plano da redenção que Deus revelou aos profetas se cumpre. Não da forma que existia no passado, que era o quê? Alegorias.
mas a verdadeira se cumpre. Jesus faz circuncisão em você. E aonde? No coração. E diz que é o despojar do corpo da carne, ou seja, é você crucificar o quê? Os maus desejos, a má natureza na carne. Isso é a circuncisão. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Jesus no batismo. Eu falei, no batismo a gente é o quê? Começa o processo de circuncisão. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou a ele dentre os mortos. Então, no batismo, você é circuncidado, igual o povo do passado. A circuncisão que hoje é feita fisicamente tem validade? Não tem. Só tem validade essa que Deus estabeleceu, que Jesus faz. Quando vocês estavam mortos em pecados na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E as pessoas no passado fizeram a circuncisão, tinha validade? Não. Ela só passou a ter validade depois que Jesus morre. E Jesus faz isso o quê? Para todos, tanto do passado, como do presente, como do futuro. O ato de Jesus é atemporal. A salvação de Jesus é para o passado, para o presente e para o futuro. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Que dívida é essa? Aquele que pecar, morre. E como é que você peca? Tem que ter uma lei para dizer que você peca. Né? A Bíblia diz que se não há lei, não há pecado. Mas se há pecado e há transgressão, aí sim você tem uma dívida. Que consistia em ordenanças. A palavra lá no original é dogma. Dogma é doutrina, decreto, ordenança. Então, aquele escrito de dívida, de ordenanças que foram estabelecidas, que nos era contado, Deus falou: ó, não tem mais validade. Eu vou estabelecer a verdadeira. E removeu pregando na cruz. Então, foi pregado na cruz todo o processo relacionado ao Cordeiro, a Jesus, né? Toda essa parte que envolvia, né, a morte de Jesus na cruz, os rituais, as cerimônias, envolvia cordeiro, animais, como lá, festa, lua novas, sábados, nós vamos ver que sábados são esses. Que sábado é esse que também perdeu a validade? Tinha alguns sábados que, de fato, também não tem mais validade. Que sábados são esses? Efésios 2, 14, 16 também diz: pois Jesus é a nossa paz, da qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Ó, aqui está dizendo que a lei dos 10 mandamentos, não. A lei dos mandamentos, quais? Aquela expressa em ordenanças. Ah, então tem leis e mandamentos que foram expressos em ordenanças. Ó. Dogma. Ó, a palavra, mesma palavra ali que está escrita lá em Colossenses. Dogma. Somente essas dois momentos que Paulo fala, né, de ordenanças, lei expressa em ordenança, é aqui em Efésios 2, 14 e Colossenses 11, 2, né? O objetivo dele, de Jesus, é criar em si mesmo, dos dois, né, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, a qual ele destruiu a inimizade. Então, era o quê? As pessoas que participaram da circuncisão, mas que não participaram da circuncisão. Ele uniu os dois grupos. Dos sanguíneos, né, descendentes de Israel, e os não e os gentios. Porque o plano da redenção é para quem? Para todos. Segundo Pedro 3, 15, 16 explica, né, que Satanás às vezes usa a gente, né? Ele é esperto, ele faz a gente estudar a Bíblia e deturpa nosso entendimento. Tem que ter cuidado, tem que estudar a Bíblia com oração, sempre. E dá tempo ao tempo para você descobrir se aquilo de fato é a verdade. Tende por salvação e a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro está dizendo aqui que Paulo escreveu algumas coisas segundo a sabedoria que Deus tinha dado para ele. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então, tem coisas que Deus explicou para Paulo que são complexas, que a gente demora anos, né, para entender. E que os indoutos e os inconstantes torcem. Então, Satanás pega, né, algumas pessoas para deturpar, né, o que Paulo falou e desviar as pessoas do caminho correto. Igualmente, as outras escrituras para a própria perdição. Só que isso aí leva você para a perdição, porque você, uma hora,
Paulo diz uma coisa, outra hora Paulo diz outra, outra hora Deus diz uma coisa, outra hora Deus diz outra. Não, não é isso. Deus é a verdade. Deus não mente. E aqui, Romanos 2,12 diz aqui, ó, porque todos que sem lei pecaram. Então tem pessoas que não conheceram a lei. Então, sem lei eles pecaram. Ah, eles pecaram porque mesmo sem saber a lei, eles pecaram, transgrediram, mesmo sem saber que existia lei. Sem lei também vão perecer. Então como é que eles vão ser julgados? Deus vai julgar cada um de acordo com a luz que recebeu, mas vai ser julgado. E todos que sob a lei pecaram, alguns conheceram a lei, leram a Bíblia, conheceram a verdade, né, da lei de Deus, do mandamento de Deus. Esses vão ser julgados pela lei, mas todos vão ser julgados. Tanto os que não conheceram a lei, como os que conheceram a lei. Então vamos aprofundar. Aqui diz o quê? Colossenses 2, 16, 17. Vamos voltar. Portanto, não permitem que ninguém julgue vocês pelo que comem ou bebem com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. No original, a palavra sábado aqui é sabaton. Eu fui pesquisar. E sabaton, sétimo dia da semana. Não está dizendo que não é para nós sermos julgados pelos dias do sabaton. Mas que sabatons são esses? Essas são coisas, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então lá está escrito sétimo dia, ou sabaton, a palavra sabaton, que significa descanso. Marcos 2, 27 e 28 também fala sobre essa palavra, sabaton. Ó. Então lhes disse, o sábado, foi Jesus que falou isso aqui, ó. O sábado, o sabaton, foi feito por causa do homem. Então que sabaton é esse? É lá do Gênesis, Jesus está falando. O sabaton lá do Gênesis, que é o sétimo dia, foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, do sabaton. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Só que ele mesmo disse que não veio o quê? Mudar nem a lei, abolir a lei, nem os profetas. Então, o sabaton, lá do Gênesis, lá da criação, Jesus diz, não vim abolir ele, não. Permanece. Até que passe o céu e a terra, nem um jota, nem um tio da lei vai ser tirado. Então, o quarto mandamento permanece. Então, vamos entender mais. Gênesis 2, 1 a 3 diz, assim os céus e a terra e todos os seus retos foram o que acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia. Nesse momento não existia a palavra sábado, mas a palavra descansar significa sábado, shabat. Essa palavra descansar significa shabat. Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha feito. Então, esse shabat, né, está relacionado com essa palavra aqui, sabaton. Êxodo 31, 17 diz, isto será sinal perpétuo entre mim e os israelitas. E esses israelitas aqui, Deus está falando, não é só os de sangue, não. Quando Deus fala uma coisa, ele se está dizendo que é perpétuo, é para sempre. Para sempre. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Então, o que diz sábado esse aqui? É o sábado, o sétimo dia. É o Shabat, lá da Bíblia. Lá em Êxodo 31, 17. Quanto tempo ele vai durar? Perpétuo. Perpétuo é para sempre. Então, a Bíblia está dizendo. Êxodo 20, de 8 a 10, fala justamente do Shabat. Lembra-te do dia do sábado, ou Shabat, para santificá-lo. Que sábado esse? É o sábado lá da criação. Trabalhará 6 dias, nele fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o quê? É o Shabat. É o sábado. Que tá relacionado com o sabatão. Dedicada ao Senhor teu Deus. E aí diz, não fará trabalho nem você, nem teu filho, nem todo, ninguém. Ninguém. E aí, nós podemos dizer agora, o que nós temos que fazer? A quem obedecer? Você vai ter que tomar uma decisão. Deuteronômio 11, 1 diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre ao quê? Seus preceitos. Então, a Bíblia diz que Deus estabeleceu preceitos. A palavra preceito é mishmeret. Mishmeret é guarda, encargo, função, serviço. Então, Deus estabeleceu funções para algumas pessoas, sim. Para Elias, né? Como Elias, um profeta, Eli, um sacerdote, né?
Funções, deu funções para Moisés, né, também, né, e seja, são os preceitos. Deus estabeleceu também aqui decreto, a palavra decreto é shukak, shukak, né, e ordenança mishpat, e também mandamentos, mitzvah. Mitzvah no original é mandamentos mesmo. E aí, ó, em Levítico 23, 34 a 38 diz assim: digam aos israelitas, no dia 10º do quinto dia deste sétimo mês. Então, 15º dia do sétimo mês. Podia ser o quê? Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado também. Porque era um dia. E ao longo dos anos, pode cair em qualquer dia da semana. Mas no 15º dia do sétimo mês, começa o quê? A festa das cabanas do Senhor. Que dura quantos dias? 7 dias. 15º dias, mais 7 dias, 21. No primeiro dia haverá o quê? Reunião sagrada. Não realize trabalho algum. Então, esse aqui, a Bíblia diz que é o quê? É um sabaton. É um dia de descanso. Podia cair qualquer dia da semana, inclusive um sábado. Quando caía no sábado, era chamado sábado grande. Mas esse primeiro dia aqui era o quê? Podia ser uma segunda, uma terça, uma quarta. Também era um dia de descanso. Que fazia parte de quê? Das festas das cabanas. Ou das festas de lua novas, ou das festas das primícias. Eram sábados que podia cair qualquer dia da semana, inclusive no sábado. E dizer que não realizem trabalho algum, ó, similar ao os dia de descanso que Deus estabeleceu lá no Éden, que é o sábado dos 10 mandamentos, que é totalmente diferente, né, dessas festas aqui. Durante 7 dias apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No oitavo dia eu faço a reunião sagrada e também apresenta ao Senhor ofertas preparadas no fogo. É uma reunião solene, não realize trabalho algum. Ó, sabaton de novo. Descansa, é um dia de descanso aqui. Mas é o sábado dos 10 mandamentos? Não. Mas podia ser em algum ano o sábado dos 10 mandamentos? Poderia. Mas não era obrigatório ser. Porque era o quê? Eram dias fixos. Estas são festas fixas, aqui ó, a palavra. Não vai mudar. Do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazer ao Senhor ofertas, preparado no fogo. Aí Paulo falou lá, comidas e bebidas. Festa de quê? Lua nova. Sábados. Que sábados são esses? Esses sábados aqui. Sábados que nós entendemos que a Bíblia diz que são sábados cerimoniais. Faziam parte das festas. Oferta de cereal, sacrifício de ofertas derramadas exigidas para cada dia. E aí, para você tirar a dúvida, Deus é sábio demais, né? Ele fala que isso aqui, ó, isto fora as do sábado do Senhor, essas festas aqui, e esses dias aqui de sábados, né, esses sabatons aqui, não são o sábado do Senhor, não. O Shabat do Senhor, dos 10 mandamentos, ó. Isto fora as do sábado, Shabat do Senhor. Ainda existia o quê? Mais sábados, ou seja, dias de reunião solene que não podia ter um trabalho, que era o sabaton. Aí nós entendemos isso, interpretamos isso aqui como sábados cerimoniais, não é o sábado dos 10 mandamentos, do decálogo. E foram as dádivas, né, e votos de vocês de fazer as ofertas voluntárias aí. Então agora a Bíblia explica que tem o quê? Sábado dos 10 mandamentos e outros sábados que era ligado às festas, luas novas, as comidas, as bebidas. E Paulo chega lá e diz o quê? Quando Jesus morre, tudo isso deixou de figurar, mas não o sábado do Senhor, o Shabat do Senhor, dos 10 mandamentos. Paulo não falou isso. Não. Ele não poderia falar isso, porque Deus não falou. E aqui Deus diz em Ezequiel 20, de 11 a 12, eu lhe dei o quê? Os meus decretos, ó, chucaco. Chucaco é estatuto, mandamento, decreto. Então nós temos que entender, meus irmãos, tem coisas que Deus estabeleceu, que é o quê? Mandamento. Outras coisas é o quê? Preceito. Outras coisas são o quê? Ordenanças. Os 10 mandamentos é o quê? O mistivar é eterno. E outras coisas, né, podem ser preceitos, funções, né? Como lá nós vimos, né? Decretos, ordenanças. E pode durar um determinado tempo. E aqui diz: eu lhe dei os meus decretos, ou estatuto,
mandamento, decreto. E nós podemos ver também que nós temos a Constituição, tem o estatuto do país, é como se fosse a Constituição, mas tem leis, tem normas, né, tem portarias que não têm o mesmo valor. Tornei conhecidas as minhas leis, ó, Mishpat. E Mishpat significa o quê? Julgamento, justiça, ordenança. Então Deus tornou com isso ordenanças. Pois aquele que obedecer viverá por elas. Também lhe deu os meus sábados, ó o sábado aqui, Shabat, como um sinal entre nós, para que soubesse que eu sou Yahvé. Fiz deles um povo santo. Ó, o sábado aqui. Deus fala de um monte de leis, né, decretos e tudo, mas diz o quê? Também lhe deu o meu sábado. Que sábado é esse? É o sábado dos 10 mandamentos. Deus não está dizendo que aboliu isso aqui. Então, meus irmãos, Colossenses, minhas irmãs, 2, 20, 23 diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencesse a ele, se submetam às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Que regras é essa que ele está falando? Das festas cerimoniais que ocorriam. Que sábado era esse? Dos sábados cerimoniais que Paulo está falando. Não é do sábado dos 10 mandamentos. Ele diz: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, ou seja, até que Jesus tornasse um sacerdote, elas vigoraram. Depois acabou. Pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Era coisas, preceitos, que ia demorar determinado tempo. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria como sua pretensa religiosidade. Falsa umidade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Naquela época, tinha pessoas tentando impor sobre os cristãos que continuassem ainda fazendo parte das, fizesse circuncisão, fizesse as festas daquelas lua nova, dos sábados cerimoniais, e Paulo diz: não, não tem mais validade, não. Vocês estão tentando fazer, né, dizer que isso aí é algo importante, mas Deus me ensinou, ó, isso aí perdeu a validade. Jeremias 23, 32 diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar meu povo com suas mentiras, com sua leviandade. Então, existiu e sempre vai existir pessoas no meio do povo de Deus que vão estar se envolvendo com a mentira. E o que é mentira? É não ensinar as pessoas a verdade, que está na Bíblia. E Deus diz: pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito algum a esse povo do Senhor. Então, as pessoas que fazem isso, fazem as pessoas, na verdade, desconfiar da Bíblia, desconfiar da palavra de Deus, infelizmente. E aí nós temos que tomar uma decisão. Atos 5, 29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, mesmo que algumas pessoas venham ensinar isso aí, esteja ensinando para você, leia a Bíblia para ter certeza. Investigue na palavra de Deus para ter certeza. Eu investiguei. E isso aqui eu trouxe para você. Você pode ir lá conferir, que é o que está lá escrito. E aí nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que obedecer o que é a Deus. E o que Deus diz que nós devemos fazer? Guardar o sábado, guardar os 10 mandamentos. Não para serem salvos, porque senão Jesus não precisava ter vindo. Mas uma vez salvo, Deus nos criou para guardar os mandamentos. No céu, nós vamos guardar os mandamentos de Deus. Ele falou o quê? Até que passe o céu e a terra, vão continuar eles. Não vai passar o céu e a terra. Números 23, 19 diz o quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus fala uma coisa no passado, meus irmãos. Se ele falou aquilo e disse que aquilo é perpétuo, que aquilo não muda, meu amigo, pode ter certeza que não vai mudar. Mas quando Deus estabelecer que aquilo agora não tem mais validade, não tem mais validade. Jesus substituiu toda aquela cerimônia pelo lava-pés e a Santa Ceia. Ele falou isso: ó, agora acabou. Essas cerimônias todas, essas festas do ano novas, sábados cerimoniais, tudo acabou. Agora lava-pés e Santa Ceia. Até que ele volte. Acaso Deus fala e deixa de agir? Nós sabemos que não, né? Caso Deus promete e ele deixa de cumprir, pode ter certeza que ele vai cumprir. Tito 1:2 diz: a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos. Deus não mente mesmo. A palavra de Deus é verdade. Deus não mente. O que Deus revelou no Velho Testamento
e que ele não disse ou não falou no novo, continua tendo validade. Se ele explica no novo que aquilo perdeu a validade, ele vai explicar por quê. Vai ser explicado por quê. E até onde. Não ultrapasse aquilo que Deus falou. E para nós terminarmos, posso ter certeza, né, que o sábado permanece. Está aqui em Isaías 66, 22, 23. Diz aqui, ó: porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de minha face. Aqui é futuro, viu? Novo céu, nova terra que hei de fazer. Diz o Senhor: assim também há de estar a vossa posteridade, a vosso nome. Quem são esses? Os salvos, aqueles que obedecem à vontade de Deus. Ele diz: e será que desde uma lua nova até outra, ó, vai ter lua nova? Vai. Essa lua nova não é a das festas, não, cerimoniais. É a lua nova da lua nova que Deus estabeleceu. Tem 4 estações, né, do ano e tem 4, né, a lua se manifesta em 4, né, lua nova, lua quarto crescente, quarto minguante, né, lua cheia. Então vai ter lua nova e diz que de uma lua nova até outra, desde de um sábado até outro. Olha o sábado aqui, que sábado é esse? É o 7º dia. De um sábado a outro, vai continuar existindo semana de 7 dias, com certeza. E vai continuar tendo sábado, com certeza. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Que nós sejamos parte desse povo. Que nós já estejamos guardando o dia de sábado, como Deus falou. Porque na eternidade nós vamos guardar o sábado também. Que Deus te dê um bom fim de semana. E já deseja-te um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.